Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica. Um espaço para você participar, para você curtir. Se você gostar, você avisa aí para todo mundo que o tema que a gente fala, porque é sobre mediunidade, mas sabe, a gente sempre tem um olhar um pouco diferente daquilo que você está habituado. E ainda você tem a possibilidade de pautar o nosso programa, porque a gente faz em cima daquilo que for solicitado. E hoje a gente vai falar um pouco da nossa relação com o sagrado, da nossa relação com o divino, com Deus, com a divindade, com o orixá. Não importa o nome que você use, você entendeu qual é a relação que a gente vai fazer, né? A minha relação, então, com a divindade, como é isso? Ah, que eu me lembre, gente, desde sempre. Eu era bem pequenina e a gente ia estudar, claro, né? Então ia lá para o colégio de freira. Estudei no colégio de freira, tá? E deu no que deu. Então, você vê, né? Fui lá para o colégio e o que eu gostava mais de estudar? Tinha uma matéria chamada História Sagrada, que era a história, né, lá desde o começo do mundo, Adão e Eva, não sei o quê. Nossa, me sentia tão atraída por aquilo. Isso porque eu acho que, sabe, a gente tem uma tendência interna para certos temas, né? E então quando comecei a analisar isso, percebi essa minha predisposição para o sagrado. Então, como é que a gente aprendia lá atrás? Ah, Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno Criador do céu e da terra. A gente decorava e não tinha nenhum significado maior aquilo. E foi ficando assim para mim que Deus era o Criador, era quem tinha feito tudo, era a fonte da vida. Com o decorrer do tempo, aí a gente foi mudando os atributos, porque a cabeça foi assim ganhando novos conceitos, né? Então, o Deus que era a fonte da vida nos dava sementes, nos dava inteligência, e ele era o centro de tudo, né? E isso foi crescendo, foi indo, e aquele Deus perfeitíssimo, eterno Criador, que a gente aprendeu lá atrás, ele foi ganhando uma compreensão maior. Não é que Deus modificou, nós modificamos o nosso conceito, a nossa ideia da divindade, né? Então, temos e vamos observando que uma grande parte de nós, inclusive da nossa parte física do nosso corpo, ela não é dirigida pelo ego. Por exemplo, você está lá, você está respirando e o seu centro de consciência está aqui prestando atenção em outra coisa. A sua circulação está acontecendo e você nem lembrou que hoje que você tinha coração, que ele estava pulsando, não é? O cabelo cresce, a unha cresce, todo o metabolismo do corpo está acontecendo, independente daquilo que está na nossa consciência. Você observa que há um desenvolver sem que aquilo esteja na nossa consciência. Tem um povo que fala assim: olha, mas isso é instintivo, isso é um processo natural. Claro que é um processo natural, tudo que está na natureza é um processo natural, mas você vê que tem uma inteligência que elaborou tudo isso, né? Quem criou tudo isso? Ah, foi o acaso, foi a natureza. Há um princípio criador. É isso que a gente pensa, um princípio criador. E você dá para esse princípio criador o nome que você achar mais interessante. O interessante é que você reconhecer que existe um princípio criador. Quando você pensa, por exemplo, amplia a criação e vai para o nosso sistema solar, amplia mais e vai para a nossa galáxia, né? Nós estamos lá na periferia da galáxia, sabe? Assim, lá suburbano. E nós, mas olha, para nós aqui é tudo tão grande, até onde nossa vista alcança. Então você vê que além daquilo que a nossa vista alcança, existe uma grandiosidade na criação, né? E é preciso de um pouco de sensibilidade para perceber, mas sabe, alguém criou tudo isso, e se criou, teve um criador, né?
E você nota, pelo andar da carruagem, que o homem evoluiu. Você estuda a teoria da evolução lá, ele vem vindo. Mas não apenas o corpo evoluiu, o pensar, a cabeça lá, o pensamento, a ideia, também evoluiu, o pensamento evoluiu. Então, quando você olha para o sistema de evolução, que você vê aquelas imagens mais primitivas, todo o corpo, né, seja ele qual for, é a expressão da força da vida, é a expressão de uma inteligência superior. Aquilo está lá, seja o corpo do homem, seja o corpo de uma galáxia, tudo expressa a criação. E apenas uma parte pequena disso a gente consegue controlar as nossas faculdades, até onde nossa vista alcança, até onde nosso ouvido ouve. Os estudiosos dizem que nós conseguimos explorar 10% daquilo que existe inclusive em nós. Então, se a gente fizesse uma ilha, vamos olhar para quem acompanha no YouTube, tem a ilha. Quem está olhando aqui, imagina assim: pega uma ilha, divide em 10 partes, a parte de cima seria a nossa consciência e a parte de baixo a nossa inconsciência. Então, é assim: uma parte pequena é a nossa consciência, uma parte grande é a nossa inconsciência. Se você jogar em cima da ilha uma pessoa, você pega aquela imagem, põe uma pessoa lá. A parte que é a cabeça dela, o tamanho representando, né? A cabeça dela representa o nosso consciente e o resto é o nosso inconsciente. Mas é necessária uma relação harmoniosa entre a parte consciente e a parte inconsciente, que é para que tudo isso ande bonitinho. E esses 90%, essa parte maior, representam a natureza. E a natureza, se lembra, né? Aqui na nossa conversa é uma obra divina. Eu não conheço nenhum criador melhor do que o Pai do Céu para a obra divina. O nome você escolhe, tá? Eu estou falando do princípio da criação. Então, a ideia de Deus evolui com a nossa evolução, com o crescimento da nossa inteligência, com o desenvolvimento da nossa sensibilidade. Eu gosto de lembrar do Louis Pasteur, que ele é um cientista francês, né? Ele fala que pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos conduz, nos aproxima dele, né? E eu gosto dessa proximidade. E o conceito, então, que a gente falou que ele vai crescendo, ele vai evoluindo. Essa ideia sempre esteve presente na nossa história, na história do mundo, de um jeito, do outro, cada povo, cada cultura, mas aquilo estava sempre presente. Você lembra daquele primitivo sagrado que a Bíblia fala, que o Abrão ia sacrificar o filho dele, o Isaque, à divindade. Sacrifícios humanos. Passado um tempo, lá no Primeiro Testamento, quando Jesus nasce, ele é apresentado ao templo e se sacrificava uma pomba. Opa, então já não era mais humano, a humanidade evoluiu, o sacrifício não era humano. Outras culturas também apresentavam sacrifícios humanos à divindade. Então, você vai vendo que à medida que o homem evolui, ele vai pensando a divindade de um outro jeito. Não é que ele já sabe o jeito de Deus, ou imagine, ou isso, ou aquilo que Deus mudou. É que a nossa cabeça vai pensando de uma outra forma. Então, o conceito do homem primitivo, da divindade, era um, e o nosso conceito hoje é outro. Você gosta de pensar num Deus que precisa de sacrifícios sangrentos? Não gosta. Então você vai vendo o quanto mudou aquela noção de divindade lá de trás, do primitivo para hoje, né? Então você vê lá o andar da carruagem, né? Como é que fica.
E cada um vai buscar essa divindade lá do seu jeito. Alguns vão buscar na igreja. Eu comecei buscando lá na igreja, no catecismo. Depois eu fui, né, para psicologia, porque, olha, vamos ver como é que é o psiquismo, como é que funciona lá dentro. Um pouco de teologia no meio, assim, para temperar, né? Até chegar que a divindade também mora em mim, que eu também faço parte de tudo. Estudando, estudando, você vai vendo que a onipresença que você tinha aprendido lá atrás no catecismo, agora é que você consegue um conceito maior para a onipresença. Quando eu não sei alguma coisa, eu paro e olho a natureza, porque a natureza reflete o divino em todos os seus seres. Então, a divindade não mora só dentro de mim, mora dentro de mim, mas mora dentro de todo mundo. E dependendo do conceito que cada um tem, alguns percebem mais, outros percebem menos, mas Deus está sempre disponível, sempre presente para todos. Porém, o sujeito não está consciente disso, né? Considere as várias dimensões da realidade. Você tem a dimensão física, o teu corpo aí, tá, é a dimensão física, mas você não é feito só do corpo. Você lembra, a gente não fugiu da escola aquele dia que o professor explicou que matéria e energia são uma igualdade, que energia é igual a matéria igual a energia. Legal, então se você é matéria, você tem um universo energético aqui, agora. E você sabe que além desse universo energético, que aqui a gente chamou de campo etérico, para facilitar a relação de entendimento, né? Não é tudo, você tem emoções, então aí você tem um campo que cuida das emoções, o campo astral ou campo emocional. E você tem pensamentos, que você não vê os pensamentos, mas você sabe que tem. Ora é uma ideia, ora é outra, isso é o campo mental. E a fonte de tudo isso é o espírito. Então, o espírito nutre todos esses campos. Ai, o espírito é a fonte de tudo e nutre todos esses campos? É. Então, a terminologia começa a aparecer, né, no nosso estudo. Então, lá atrás, você tem o homem bem primitivo e você vai olhar qualquer imagem que reflita esse crescimento da humanidade, você vai achar lá o Australopithecus. Era aquele homem bem feiozão, bem barbudão, bem macacão, assim, né? Será que ele fica bravo se eu falar que ele é parecido com o macaco? Ele não vai me processar? Então, de repente, aí você vai mais adiante, você tem assim, aquele que tinha as habilidades. Então, ele já aparece carregando alguma coisa, ele descobriu que ele tem movimento, que ele pode agir no meio que ele está. O Homo habilis. Habilis de habilidade. Depois você tem o Homo erectus, ele descobre a si mesmo, ele levanta e nunca mais anda de quatro, e depois você vem vindo, você chega no homem de Neandertal, e aí ele já tem um pouco da nossa configuração, é mais próximo aqui, essa é a teoria como é explicada, não é? Depois a gente chega no homem sapiens. Como essa história de homem sapiens? É aquele que tem inteligência, é a gente. E daqui para diante a gente vai ganhando novas nomenclaturas e mais adiante você vai ver, quando a gente olhar esse mesmo processo, vai aparecer mais adiante o homens religiosos, o homo religiosos, porque ele tá lá mais para frente, né? Demora um tempo para a humanidade assimilar uma coisa e ir para um estágio mais avançado. E esse conhecimento, eu acho bem legal a gente integrar conhecimentos, porque você vê a parte religiosa, você vê dentro da parte religiosa o pensar que é regido pela Bíblia, o pensar que é regido por Kardec, o pensar que é regido por não sei quem,
e você vai integrando isso com aquele pensar oficial da escola, com o pensar científico. E já temos uma pessoa que pensa e escreve sobre isso e é muito bem aceito. E de vez em quando a gente lembra aqui do Ken Wilber, ele traz uma teoria do conhecimento que eu acho muito interessante. Você presta atenção à teoria do conhecimento dele, ele chama de olhos do conhecimento, né? Ele fala que você tem o olho da matéria, o olho da matéria para você ver as coisas do mundo palpável, do mundo concretão. Depois ele fala do olho da mente. O olho da mente, os nossos pensamentos, as nossas ideias, esse universo psíquico que está aqui dentro. E depois ele fala do olho do espírito, que é o olho que você usa para olhar a divindade, que é a contemplação do divino. E lá tem um livrinho dele, sempre que eu falo de um autor, eu trago um livrinho para quem quer conhecer mais. Então, o livrinho lá dele chama Visão Integral, que não é assim, isso é religião, isso é ciência, isso é não sei o quê. Ele passa uma visão em tudo e ele interioriza essa visão e depois ele escreve lá os livros dele, né? Eu fui encontrar a visão integral de Ken Wilber só quando eu cheguei lá na faculdade, porque antes eu não tinha visto, né? E aí, como já estava lá estudando mesmo, e eu acho bem legal uma coisa, sabe? Quando eu faço um curso, o professor dá, assim, toda uma bibliografia, ele manda você ler 50 livros. Não dá para ler os 50, você lê só o que cai na prova, né? Mas quando eu vou embora da faculdade, eu compro os outros 50 e leio e estudo os outros 50. Olha, você descobre coisas, né? Aí eu comecei a ler, e tinha a psicologia transpessoal. Aí eu fui fazer o curso de psicologia transpessoal e tinha a psicologia analítica. Eu falei, olha, isso aqui também fala um pouco lá da divindade, o self. O Jung não falava assim do orixá, ele falava do self. Mas era tudo assim, meio no mesmo pacote, né? E depois aí a psicologia transpessoal admite a presença do sagrado, do divino, lá da moda dela, muito pouco, mas em mim esse espaço é maior, então é por isso que eu pesquiso em cima disso. E aí a gente se esbarrou na logoterapia, né? Atravessando essa jornada do conhecimento. Alguns neurocientistas começam a demonstrar hoje, através das pesquisas, através dos estudos, que se há um desequilíbrio no sujeito, é porque existe uma área dele, lembra que a gente falou o psíquico, emocional, não sei o quê? Existe uma área dele que está meio que mandando um recado, aquela área não está sendo ouvida. Então, quando eu tenho um setor de tudo isso que me compõe, que eu esqueço, que eu não dou atenção, ele começa a mandar um recado. E o corpo é capaz de sinalizar esse recado. Então, você vai fazer febre, você vai fazer dor, mas hoje se começa a pensar além do corpo, num cidadão, num sujeito que ele tem outras partes e que estas partes interferem uma nas outras. Hoje é comum você ouvir numa reportagem alguém falar assim: não, mas o meu psicológico ficou abalado. Quer dizer, a pessoa já entende que ela tem uma parte psíquica e que isso interfere no todo dela. E esse entender é muito bom, porque ele vai descobrindo parte de si mesmo. Então, um desequilíbrio é porque eu tenho algum desajuste. E aí a gente vai procurar ver o que é. O nosso corpo é capaz de apontar, por meio de reações, algumas dificuldades emocionais que nós temos. Quando você leva um susto, como é que fica o seu coração? Dispara. Como é que fica a sua respiração? Então é só você prestar atenção no corpo que você vê que isso é verdadeiro, né? O descontrole é fruto de algum desajuste. Se eu ajustar,
melhor para mim. Nós encontramos a plenitude quando nós trabalhamos corpo, mente, espírito, tudo na mesma direção. Você já pensou se eu jogo a minha perna para uma perna para a direita, a outra para a esquerda? Eu não vou sair do lugar, eu preciso alinhá-las numa mesma direção, não é? É disso que a gente está falando, desse alinhamento. E dentro do campo da psicologia, quais são as formas de pensar que propõem esse alinhamento com o espírito? Olha, tudo aqui deve ter um alinhamento, a gente tem alguma coisa além do corpo físico. A psicologia analítica, a logoterapia e a psicologia transpessoal já começam a fazer uma abordagem espiritual do ser. E é essa abordagem que eu acho muito interessante. É em cima disso que a gente fez sempre o nosso trabalho clínico, né? É preciso ter uma sensibilidade para essa percepção e pagar o preço, porque quando você traz essa abordagem, sempre tem alguém que te olha assim, meio de banda, e fala assim, mas isso não é, sabe, isso não é científico. Não é mesmo, mas eu não sou feita só de ciência, a ciência é feita de consciência e não o oposto. Sabe? Então, a ciência é uma parte da consciência que eu não nego absolutamente. A gente integra. O discurso é da integração. Então, o que vale é cada um descobrir uma forma de se relacionar com esse universo que lhe compõe. Primeiro precisa descobrir para depois ir atrás. Você que é mais espertinho, né? Você tem lá o divino como amigo, tenha o divino como um recurso que está ali. Ir à igreja é bom para quem gosta, ir no centro é bom, fazer contemplação, admirar a natureza, tudo é bom. Mas não esqueça de visitar, sabe, essa igreja interior aqui, que mora aqui dentro de você. É dentro que a gente descobre todo esse universo, né? Acreditar em algo que você já possui para além do ego, né? Para além do corpo. A confiança em que você sente a hora que você encontra desafios, onde você busca essa confiança. A gente constrói a nossa fé. Sabe, quando você busca, ai, eu tenho uma dificuldade, ai, meu Deus. Primeira coisa que você fala, ai, meu Deus. Então, naturalmente, você já lembra dessa presença, né? E aqui começa a girar uma chave. Quando você lembra do ai, meu Deus, começa a girar uma chave, uma vacina contra ansiedade, contra a depressão, porque veja, você já entendeu que existe uma inteligência maior, suprema, né? E que você não pode controlar tudo. E o que é que eu percebo que o meu cliente traz, assim, quando ele está com aquela ansiedade exacerbada ou quando ele está naquela crise depressiva enorme? Eu noto que ele quer controlar as coisas. E quando você entra naquela ansiedade enorme, é porque você sabe que não dá, em alguma instância lá dentro, você sabe que não dá para controlar tudo, mas a cabeça quer controlar, o ego quer controlar. Não dá para controlar tudo. Quando você quer controlar e não dá, você fica com medo, você fica ansioso. Ah, e quando você começa a perceber que você não tem o controle sobre tudo, que uma parte você vai e que a outra parte seja feita à tua vontade, não é para largar para Deus fazer as coisas para você, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que você não conhece, daquilo que você não tem o controle e fica querendo controlar. Deixa de querer exercer o controle sobre aquilo que te é incontrolável. Isso é uma questão de inteligência. E isso é uma vacina contra a ansiedade. Anota aí no seu caderninho. E você não precisa ter a ansiedade dessa que não te deixa dormir de noite, né? Os atendimentos da pandemia me fizeram perceber que os clientes eles vinham num nível de ansiedade altíssima porque eles queriam controlar o vírus, eles queriam controlar as coisas. E sabe, não é assim, eu quero controlar e saio controlando, né? A gente primeiro precisa conhecer para depois atuar.
Sabe, quando você fala, seja feita a tua vontade, fala de verdade. Seja feita a tua vontade. Olha, Pai do céu, eu vou fazer tudo que eu souber, tudo que eu tiver ao meu alcance e depois eu entrego. Depois eu não sei mais. Quando eu perceber que de fato eu não sei mais, eu não estou fazendo vista grossa, eu não estou fazendo corpo mole. Não, eu estou fazendo até onde eu sei realmente, com verdade, com honestidade. Então, a relação com Deus, para alguns, vai através do culto, porque ele vai lá no culto e ele pede. O outro é a missa, o outro é a prece, o outro é a meditação. Tudo isso é muito bom. Mas isso é um modelo programado e não é a única coisa que existe. E se você não tiver nenhum desses modelos aqui dentro, aqui, conversa com Deus lá no coração, às vezes o sujeito reza pedindo, outras vezes ele reza agradecendo. A prece, o pedido, muito importante, muito bom. O pedido vai quando? Quando você está no momento de aflição, quando você está no momento de dor, no momento de falta, no momento de necessidade. Tudo bem, mas tem um lado, põe uma vírgula aí. Isso é a busca de um Deus utilitário. Ele pode ser útil para você naquele momento. E não é disso que eu estou falando. Quando eu preciso, eu busco. Depois eu não preciso, eu deixo. Depois eu preciso de novo, eu busco de novo. Depois eu volto. Tudo bem. Tá tudo certo para quem ainda tá nessa fase. Agora, euzinha que vos falo, eu não tenho um Deus apenas para o momento de necessidade. Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu e o Pai somos um. Eu vou dormir, sabe? Deus vai me ninar o meu sono. Olha que bar que eu arrumei pra mim, um Deus pra ninar o meu sono. E aí eu levanto, eu falo, Pai do céu, muito obrigada da noite que eu tive. Então eu tenho uma relação intensa. Eu não preciso só estar na igreja, eu não preciso só estar rezando, eu não preciso estar angustiada para lembrar de Deus, porque senão. Não precisa ser assim. Eu posso lembrar todas as horas. Não é assim que eu ouvi falar de Deus. Quando você ouviu falar da praia, você ouviu falar da praia, que tem uma coisa chamada mar lá, assim. Agora, quando você vive, convive na praia, é diferente de ouvir falar. Você põe o pé na areia, você sente a água do mar, a brisa, o calor, o sol. É diferente ouvir falar de ter uma vivência naquilo. Quando você ouviu falar do livro, é diferente de você pegar o livro e ler. Por isso que eu faço a indicação. Aqui você só ouve falar. Agora, quando você pega e lê, você vai fazer as suas projeções ali em cima. Então, quando você ouve falar de Deus, é um Deus teórico. Agora, quando você tem uma relação com Deus, é um Deus atuante. Como você programou a sua relação com Deus? Dá uma olhada. Quem procura Deus só na falta, de uma certa forma, também valoriza a falta e não tem maturidade para administrar a falta. Eu não tenho um palácio, eu tenho uma casa. Quem tem um palácio é a princesa. Mas, sabe, eu não vou morrer porque eu não tenho um palácio, porque eu não tenho um brilhante do tamanho de um grão de milho. Não, eu sou capaz de ter maturidade de conviver com aquilo que eu não tenho. Então, eu entendo isso. Aí, quem valoriza a falta geralmente não tem maturidade para valorizar aquilo que tem. Presta atenção nessa conversa. Valorizar o que você tem. Vai lá dentro e valoriza o que você tem. Eu tenho uma família. Sim, assim, minhas crias, assim, tudo lindinho, tudo bonitinho, tudo. Então é isso. É você valorizar o que você tem, valoriza o seu teto, a sua casa, sabe, a sua formação, o seu olhar que alcança as coisas, todas as formas, todas as belezas. Então você vai valorizar o seu corpo, o seu teto, a sua família, né? O que você faz mais na sua vida? Para e olha, veja se você mais valoriza as coisas, mais agradece as coisas, ou você mais fala da falta, do que falta, do lamento, você
queixa, é só aquela queixa. Olha como é a sua visão. De gratidão pelas conquistas ou de queixa pelas faltas? Olha o que você está focando. Porque aquilo que você está focando é aquilo que você está vibrando, é aquilo que você está chamando, né? E veja que Deus te deu sementes. E quais são as sementes? E por que eu trago as imagens? Que é para ajudar a gente a entender. Depois você entra lá e vê as imagens. É lá onde mesmo? É lá no YouTube que a gente entra e vê as imagens, né? Lá no canal Mediunidade Clínica. Outro dia ganhei pito. Você fala, entra lá. Você não fala onde que é o lá, aí as pessoas não adivinham. Lá é no YouTube, no canal Mediunidade Clínica. Procura lá. Hoje falei direitinho? Ótimo. Ganhei estrelinha hoje, gente. Ganhei estrelinha. Então, a gente vê as sementes que Deus deu pra gente. Quais são as sementes, Aparecida? As possibilidades, a latência, os arquétipos, não importa o nome, é o nome que cada escola der, né? Mas quais são as sementes para facilitar? As sementes que ajudam no processo evolutivo do homem, todos os nossos sentidos, a nossa sensibilidade, a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa memória, a nossa capacidade de observação. É uma semente divina que mora aqui. Você não compra isso no mercado. Você ganhou isso, tá aqui dentro de você. O seu processo de imaginação, gente, o processo de imaginação é uma coisa maravilhosa. Tá aí para todo mundo. Faz neurônio para isso. Sabe como é que você faz neurônio? Quando você imagina. Se você não imaginar, você não faz neurônio para o processo. Então, sabe, essa possibilidade de selecionar, de escolher, de ver. Pai do céu, deu para o homem a capacidade de reflexão. Olha que coisa! Você cultivou as sementes que ele te deu? Se você cultivou, ótimo. Ou elas estão esquecidas lá no fundo da gaveta? Se elas estiverem esquecidas no fundo da gaveta, pega, tá? Então lembra, você e Deus podem ser íntimos, grandes amigos. Ou você só ouviu falar que ele existe, ou o seu Deus é só um Deus teórico, né? Não, eu sei que o presidente existe, mas o presidente nem sabe que eu existo. Então a gente não tem uma relação próxima. Não, eu quero que você tenha uma relação com o Pai do Céu, assim, bem familiar, bem de Pai do Céu mesmo, né? E quando a gente passa pela Bíblia e a gente olha lá, o Apocalipse 3:20, ele fala: Eis que estou à porta e bato. Isso era a história da onipresença que a gente aprendia lá do outro lado, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Quer dizer, se você me chama, eu te escuto e te respondo. Se você não me chama, eu sou educadinho, eu não vou invadir o espaço, né? E ele diz: eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Cearei, eu vou comer junto, vou fazer uma alimentação junto. O que a gente faz com o alimento? A gente integra e transforma o alimento em calor e em vida, né? Então, os recados que chegam da presença do divino, cada um tem o seu jeito e vai formando uma rede aqui neuronal de contato com o divino. Tem gente que fala assim: não acredito, isso é besteira. Não forma nem byte para isso. Cada um escolhe o contato que tem que ter. Cada pensamento, cada oração, cada intenção, você faz o contato, né? E como é que desenvolve essa rede aqui dentro? Através das leituras que você faz, você lê, pensa naquilo. Precisa ler e entender, viu, gente? Não é assim, sabe, aquele alfabeto útil lá. Não é isso. É ler, entender, entrar no texto, deixar o texto entrar em você. O estudo de grupo, depois que você leu, senta, discute isso com alguém. Aparecida, não tem o que discutir. Discute com você mesmo, já falei. Faça grupo com você mesmo, né? Aí você reza, você faz o seu exercício de fé, de confiança.
conversa, de amor ao próximo, de respeito. Então, ai, Aparecida, você fala um pouco de amor ao próximo, não posso falar porque eu só sei respeitar o próximo, amar não sei muito não, tem uns próximos que eu quero que eles fiquem bem longe de mim, então, mas eu respeito. Então a gente começa com o respeito. É cada um naquilo que é possível fazer no seu nível de desenvolvimento, né? E eu acredito muito que pelos caminhos que a gente andou, os caminhos de Deus são muitos. A minha conexão com ele se faz muito através do trabalho. Quando eu venho trabalhar aqui, então, você vai trabalhar, você vai ensinar, é um trabalho que eu dedico a Deus. Então, sabe, eu não preciso ficar preocupado se vai dar certo, se não vai dar certo, porque sempre vai dar certo as coisas que eu faço e que eu faço para o Pai do céu. Eu levo muito em consideração meu trabalho de professora, porque eu precisei aprender para ensinar. E quem ganhou mais com isso fui eu, porque eu aprendi e o fruto desta aprendizagem eu vou carregar comigo para onde eu for, seja em que dimensão for. Mas o caminho é para cada um. Michelangelo, ele descobriu o caminho dele na arte. Tanto ele pintou como ele esculpiu coisas maravilhosas e que estão aí até hoje para nos inspirar ao divino, não é? Quando você vai para música, nossa, inúmeros são, mas você tem lá um Chopin que, sabe, ele deixou o rastro dele por aí, o caminho para ele não era ficar assim lá na religião, rezando assim lá. Não, ele podia fazer através do trabalho. É isso que eu quero que você perceba, que você pode descobrir o seu caminho. O camponês que está lá no campo, ele vê Deus nas flores do campo. E diga para mim se ele está errado. Um cientista descobre Deus dentro do seu laboratório, dentro das suas pesquisas, né? Então, essa busca é isso, esse buscar, esse querer, essa vontade que vai fazendo você fazer uma circuitaria aqui para você facilitar, porque o seu e-mail de falar com Deus é aqui. O seu celular de falar com Deus é aqui, não tem outro. O seu já é 5G ou então nem existe? Então vamos facilitar isso, né? Você acostume-se a pensar no tema, a pensar no assunto. O ponto de Deus lá no cérebro é a pesquisa, batizou os nossos um ponto lá acima, aqui nos nossos lobos temporais, aqui um pouco acima das nossas orelhas, né? Um ponto chamado ponto de Deus. Então se começou a fazer uma pesquisa no seguinte sentido: manda ele rezar, manda ele meditar, manda ele pensar em Deus e ver que áreas do cérebro se iluminam, né? E eles viram mesmo que há uma área ativada, tem um aumento de produção hormonal, que é a mesma área ligada à aprendizagem, ao amor e ao prazer. Deus começa a ser descoberto lá dentro do laboratório também. Então, nas áreas ativadas, você tem a produção de hormônio quando você está se dedicando a isso. E pela primeira vez na história da ciência, acontece o nome científico Deus. Está na área do cérebro ali um ponto que se refere a isto, é chamado o ponto de Deus. Alguns estudiosos aceitam, outros não. A vida é feita disso, uns aceitam, outros não. Você resolve o que você quer fazer, né? E aí você lembra daquela escalinha que a gente falou lá atrás. Você tem o homem primitivo e ele vai subindo a escadinha dele, você tem o Homo sapiens, quando ele ganha inteligência, depois assim, trazendo aqui, brincando um pouco, você tem o homem tecnológicos, que nós estamos falando através da tecnologia, mas no meio disso tudo você lembra do homem
que se dedica à religião, o homo religiosus, e essa religião não precisa subir a escada para chegar lá em Simão. Desde que o homem vem lá com o primitivismo dele, ele já acreditava num Deus, cada um do seu jeito, né? E aí nós vamos ficar com aquela frase que sempre vai lembrando que o nosso desenvolvimento requer sempre a nossa participação. Não é só na parte religiosa, gente. Se você for estudar, se você for para a faculdade, se você for fazer comida, o que você for fazer, sempre requer a sua participação. E o seu exercício traz a sua excelência, traz o seu desenvolvimento. Então, fica sempre um convite para a gente se exercitar naquilo que a gente gosta. E eu me exercito na aula. Se você gostou, compartilha, escreve, deixa um like e fica com um abraço grande e até a semana que vem.